Olá, pessoal! Hoje nós temos um tema desafiador. Empresa familiar com marido e mulher. Quem mete a colher? E aí, Davi, tu pode incluir aquela música, aquele meme. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Bora, pessoal, a gente já falou de sucessão familiar, tipos de empresas familiares que podem ser constituídas, desafios, problemas, e chegou a hora de falar de empresa familiar, da composição de uma empresa familiar entre cônjuges, marido e mulher. É super normal, no início de um empreendimento, reduzir os custos, e nessa redução de custo você vai chamar pessoas que você confia, pessoa que você ama, para iniciar um empreendimento. E aí quem sobra? Quem resta, na verdade, ou quem é o essencial? Marido, mulher, filho, um irmão. Isso é uma empresa familiar. E normalmente as micro e pequenas empresas familiares, ela surgiu de uma necessidade de empreender no seio familiar, e a composição geralmente ocorre dessa forma. Vem marido, vem esposa, vem filho, vamos empreender. E aí, quando ela começa a crescer, vem os desafios. E a pergunta que eu te faço para esse questionamento, para esse vídeo é: empresa de marido e mulher, quem mete a colher? Pode meter a colher? Como é que funciona? É isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Simbora! Se for um profissional que a empresa contratou, então ela deve sim chamar pessoas para meter a colher nessa relação. Então não aquela opinião de família que não sabe do dia a dia, que não sabe da necessidade daquela empresa familiar, esse a gente não oferece a colher. Mas uma empresa familiar, um dos grandes desafios da empresa familiar é profissionalizar. E essa profissionalização, ela é essencial para todo tipo de empresa, para todo segmento, mas essencialmente a empresa familiar. Por quê? Quando uma empresa familiar começa a empreender, não necessariamente os sócios, os cônjuges, os filhos, eles têm habilitação técnica, habilidades e competências para desenvolver aquele segmento, aquela empresa. Então, qual é o desafio? Profissionalizar os seus cônjuges. E aí eu vou te dar três dicas de como responder a esse questionamento de quem mete a colher, quem eu vou chamar para a minha empresa para meter a colher no meu segmento. Você pode começar por identificar as habilidades e competências de cada sócio. Esse é desafiador, e a partir dessa identificação das habilidades e competências de cada sócio, iniciar esse processo de profissionalização. Tu vai cortar esse viu? Ou cacuetezinho nojento, que não tira esse E não bota isso aí no erro de gravação não, seu Vanderlei. Identificar o perfil de cada sócio é o primeiro passo que você, empresa familiar, deve decidir e, nesse momento, a partir desse momento, contratar profissionais qualificados para iniciar o processo de profissionalização entre os membros de uma empresa familiar. Esse é um item muito importante. Vamos para o segundo. Identificando o perfil de cada sócio, você vai separar, atribuir funções de cada sócio. Então, se um sócio ele tem aptidão, ele tem mais habilidades e competência para desenvolver atividade no financeiro, então o que você faz? Separa as atividades financeiras para aquele profissional. Por que eu falo financeiro? Porque geralmente uma empresa familiar, quando ela inicia, você já vai colocar alguém no financeiro, exatamente aquela pessoa que você confia, aquela pessoa que vai trabalhar com um dos itens mais importantes de uma empresa, que são os recursos financeiros. Então, claro, óbvio que você vai colocar alguém de confiança. Só que essa pessoa de confiança, ela pode não ter essa aptidão para trabalhar com números, para trabalhar com planilhas, e aí a já se identifica, né? Não pode soltar o nome deles agora, tá? Eles são o próximo vídeo. Quando você identifica o último item, quando você identifica as habilidades, as aptidões, identifica o perfil de cada sócio, o que você inicia o processo de profissionalização? Bom, você identificou que um dos cônjuges, ele vai trabalhar com o perfil, com o setor financeiro, que ele tem esse perfil.
ele está qualificado tecnicamente para desenvolver aquela função? Ele vai ser, de fato, um analista, ele vai fazer esse gerenciamento financeiro. Na sua empresa tem algum software para poder, ao final de cada mês, quando ele fizer todos os pagamentos, ele tem um software que vai trazer esse resultado, que vai fazer essa análise. Então, esse processo de profissionalizar, identificar e, ao final, ele conseguir levar esses resultados, e também tem que verificar se ele está feliz naquela função. Porque quando tudo isso estiver alinhado, as coisas na empresa vão começar a fluir. Que coisas são essas? O que vai fluir na empresa? Você vai sair da escuridão porque você vai conseguir identificar os números, vão reduzir bastante os atritos, porque é natural, uma das características da empresa familiar é você solucionar problemas da família na empresa e levar os problemas da empresa para a família. Então, você se pega diante de uma situação, diante de um contexto que você está confundindo os papéis. E isso é normal. Inicialmente, você confundir os papéis, confundir o contexto de levar o problema da família para a empresa e vice-versa. Então, essa identificação, os resultados da sua empresa começam a ser identificados e analisados. Eu citei um exemplo do setor financeiro, mas vamos dar um outro exemplo de uma entrega, de um produto que foi ser desenvolvido, um bolo. Alguém faz um bolo muito bem, em uma empresa familiar, começou a empreender porque alguém tinha aptidão na cozinha e fazia um prato muito especial, muito gostoso. Só que isso não é o suficiente. Não é só o melhor bolo da cidade que vai fazer com que sua empresa seja uma empresa que mais vai vender bolos. Então, você precisa qualificar aquela pessoa que faz aquele bolo, que faz aquele prato. Então, você precisa identificar o que aquela pessoa precisa trazer de conhecimento técnico, científico, para desenvolver melhor ainda aquelas habilidades e competências. E pode ser que ela não seja uma boa, não faça um pós-venda, pode ser que aquela pessoa que faça aquele melhor bolo não saiba, inclusive, vender aquele melhor bolo. Então, ela precisa se profissionalizar, segmentar, separar o que ela não faz de muito bom para poder trazer essas habilidades e competências técnicas para você iniciar o processo de profissionalização familiar. Gostou do vídeo? Gostou do assunto? Você já deve ter observado que eu não estou no meu ambiente, no meu habitat natural. Estou em uma empresa familiar e a composição societária é entre marido e mulher. Então, fique ligado no próximo vídeo, que é exatamente isso que eu vou fazer. Perguntar para o cônjuge dessa empresa familiar, em briga de marido e mulher, não é essa a pergunta, tá? Eu fiz uma analogia, mas é empresa de marido e mulher. Quem mete a colher? Então, eles vão contar para a gente uma experiência, a experiência deles enquanto empresário, enquanto empresa familiar. Então, não perde esse vídeo e até quarta.